Oi pessoal, eu sou a Emily, sou graduanda em Psicologia pela Universidade de Brasília e faço parte do grupo de pesquisa em Percepção Visual. Eu vou falar um pouco sobre o meu plano de trabalho de iniciação científica, que é a hipótese do Vale da Estranheza, processamento hierárquico e categorização de faces femininas. Então, o que é essa hipótese do Vale da Estranheza, né? Ela é descrita como a relação entre a semelhança de um objeto com o ser humano e a resposta emocional que esse objeto evoca. Então, a valência dessa resposta está relacionada com o grau de realismo do objeto ao longo de uma escala chamada de dimensão da semelhança humana. Então, essa hipótese foi proposta por Mori lá em 1970 e ela define que, por exemplo, um robô industrial possui menos familiaridade que um robô humanoide, mas quando a gente percebe as grandes diferenças entre o que é real e o que é artificial, ocorre uma queda brusca nessa curva de familiaridade, que é o Vale da Estranheza. Então, existem evidências que sugerem diferenças na percepção de faces reais e artificiais entre observadores homens e mulheres, e algumas hipóteses de que as mulheres possuem um tipo de especialização para reconhecimento de faces femininas. Então, esse plano de trabalho investiga essas possíveis diferenças na percepção de faces femininas em relação ao sexo do observador ao longo da dimensão da semelhança humana. E para isso a gente utilizou o rastreamento ocular para avaliar o tempo de permanência nas regiões de interesse, que são os olhos, nariz e boca, e também medimos o tempo de resposta na tarefa de categorizar as faces como reais ou artificiais. Então, como que foi feita a criação dos estímulos, né? A gente, a partir de um banco de imagens chamado CADEF, com imagens reais, a gente usou um software de modelagem para a criação de um modelo avatar a partir dessas imagens reais. Então, dentro desse escopo, a gente criou 10 níveis de morphing que representam a dimensão da semelhança humana. Então, participaram da pesquisa 29 pessoas que não tinham nenhum conhecimento prévio sobre esse estudo, e o experimento ele ocorreu no laboratório, no Instituto de Psicologia, e a gente utilizou um eye tracker para capturar o movimento dos olhos. Então, na fase de treino, todos os participantes eles foram instruídos a identificar o estímulo como real ou artificial. Isso quer dizer, real significa humano e artificial significa avatar, da forma mais rápida e mais precisa possível. Então, como esse plano de trabalho ele faz parte de um estudo maior que investiga tanto faces femininas quanto masculinas, nessa tarefa experimental a gente apresentou aleatoriamente 100 estímulos que continham faces reais e artificiais tanto de mulheres quanto de homens. E cada um desses estímulos tinham 10 níveis de morphing para representar a dimensão da semelhança humana. O resultado do limiar de categorização mostrou que as faces mais ambíguas, ou seja, aquelas que recaem sobre o Vale da Estranheza e que a gente infere que existe um maior processamento cognitivo para classificação dessas faces como reais ou artificiais, estavam em torno do 6º nível de morphing ao longo da dimensão da semelhança humana. E foi observado que os participantes eles apresentaram uma percepção categórica nessa tarefa proposta. Os resultados eles não mostraram nenhum efeito principal para o sexo da face e nem para o sexo do participante. E os resultados da análise geral das regiões de interesse mostram que os participantes olharam mais para os olhos, para o nariz e para a boca, respectivamente, sendo que os participantes eles passaram mais tempo olhando para o nariz das faces ambíguas em comparação com o nariz das faces avatar e das faces humanas. E também as faces artificiais elas foram categorizadas mais rapidamente do que as faces reais. Então, por que estudos como esses são importantes, né? Essas pesquisas fornecem informações sobre as regiões faciais mais diagnósticas e que demandam mais esforço cognitivo do ponto de vista do processamento perceptual. Então, um grande desafio do design gráfico é recriar o realismo das faces humanas e que não recaem sobre o Vale da Estranheza. Então, isso pode ajudar, por exemplo, no desenvolvimento de robôs para a área da saúde, para a área da educação, de chatbots que sejam mais amigáveis e também na construção de personagens para games, para filmes, que a gente já vê hoje em dia que muitas animações elas têm essa preocupação em não recair sobre o Vale da Estranheza, porque isso pode repercutir, por exemplo, no sucesso de bilheteria do filme. Então, é isso. Se vocês quiserem entrar em contato, eu vou deixar o meu e-mail e vocês podem entrar em contato também pelo e-mail do Eu Percebo.